Bom, antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de falar um pouco sobre a GSMA, a empresa a que eu pertenço. A GSMA, ela é uma organização sem fins lucrativos e é uma associação global de operadoras. Então nós temos mais de 800 membros, são virtualmente todas as operadoras móveis celulares do mundo, né? E além desses a gente tem membros associados que são os outros componentes do ecossistema móvel, e isso inclui fabricantes de equipamentos de infraestrutura, fabricantes de celulares, fabricantes de chipsets e assim por diante. Mas não só temos, por exemplo, o Facebook é um dos nossos membros. A associação, ela tem 3 principais áreas de atuação. Se a gente olhar para a imagem indo de baixo para cima, a primeira e talvez mais visível área de atuação da GSMA são eventos, né, que tem o objetivo justamente de congregar o ecossistema. E daí a gente realiza, por exemplo, o Mobile World Congress de Barcelona, que é a maior feira de telecomunicações do mundo, e que tem também seus eventos laterais, como o Mobile World Congress Xangai, que é outra feira bastante grande, nos mesmos moldes da feira de Barcelona, que atende a Ásia. E esse ano nós vamos ter pela primeira vez o Mobile World Congress Américas, que vai se realizar em São Francisco em setembro. Convido a todos para se interarem sobre o evento, que tem grandes perspectivas de ser um grande sucesso também. Além dessa área de eventos, nós temos uma área que a gente chama de advocacy, ou políticas públicas, que é uma área na qual a gente representa a indústria perante governos e órgãos reguladores. Então a ideia é ser a voz da indústria para determinados temas, como harmonização de espectro e políticas públicas relacionadas à indústria de telecomunicações. Isso daí passa desde neutralidade de rede, esses grandes temas, né? Então a gente tem uma representação aqui no Brasil, temos um escritório em Brasília e temos outros escritórios ao redor do mundo que se dedicam a isso. Temos escritórios em Bruxelas, próximo à União Europeia, né, que está em discussão constante com eles sobre esses temas. A última área, que é a área a que eu pertenço, a gente chama de tecnologia e estratégia, que é o quê? Ela visa criar uma visão estratégica para a indústria, ou seja, o que a indústria pode fazer, o que as operadoras podem e devem fazer, né, quais papéis que elas podem ocupar no ecossistema, e daí, a partir dessa visão, criar programas e iniciativas que sustentem essa visão e, claro, especificações e recomendações relacionadas. Então, atualmente nós temos 3 pilares que sustentam essa visão estratégica, que estão indicados na imagem. O primeiro deles é identidade digital, é um programa que se chama Personal Data, que basicamente se dedica a fazer o celular e o número de telefone se transformar num elemento de autenticação do usuário. O segundo chama-se Network 2020, que trata da evolução das redes e serviços, né, num mundo onde as redes são totalmente IP. E por último a gente tem um programa IoT, que é sobre o que nós vamos falar aqui hoje, né? Então essas são as 3 áreas de atuação da GSMA. Um dos pilares dessa visão estratégica para a indústria é justamente a internet das coisas. Então a gente tem um programa dentro do GSMA que se chama Internet of Things, ou internet das coisas. Então, qual que é assim o objetivo desse programa? Por que esse programa está aí?
Quando a gente olha a internet das coisas, a gente vê que há um desenvolvimento rápido vamos dizer, desse segmento ou dessa área, mas de forma bastante fragmentada, né? Então a gente vê carros conectados, a gente vê casas conectadas, a gente vê empresas montando redes de acesso voltadas à internet das coisas, mas são coisas efetivamente fragmentadas, né? Não há uma harmonização que a gente julga que beneficiaria um maior desenvolvimento, um desenvolvimento mais rápido da internet das coisas. Nós, como associação das operadoras, nós nos preocupamos em tentar reduzir ou amenizar essa fragmentação, né? E posicionar as operadoras nesse ambiente ou nesse ecossistema de IoT, porque existe um grande valor a ser capturado, né? Se a gente olhar na imagem, nós temos alguns números aqui, em termos de receita estimado para 2025, cerca de 1,7 trilhões de dólares de receitas envolvidas com a internet das coisas. Em termos de conexões, 5 bilhões de conexões móveis, né? 60% delas conectadas por tecnologias Low Power Wide Area. A gente tem visto, em geral, números gigantescos para a internet das coisas. Existem discussões se esses números gigantescos vão se realizar. A gente vê 50 bilhões de conexões, 20 bilhões de conexões, mas seja qual for o número, ainda que elas sejam superestimadas, ainda estamos falando de um mercado muito, muito grande. A GSMA, nesse contexto, ela estabeleceu algumas iniciativas. Que estão aqui na imagem, vocês podem ver do lado direito da imagem todas essas iniciativas que estão dentro desse pilar de internet das coisas da GSMA. Nós vamos estar falando de um deles aqui, que é o provisionamento remoto para SIM cards, né? Então nós vamos falar de uma das iniciativas que está contida dentro de um dos pilares estratégicos que sustenta essa visão estratégica da indústria defendida pelo GSMA. Então, por que nós precisamos de um SIM card específico para a internet das coisas, não é? A internet quando a gente pensa em internet das coisas, a gente está conectando os mais diversos e diferentes dispositivos. Carros, iluminação pública, vending machines, medidores inteligentes de energia e água, containers e assim por diante, brinquedos, uma míriade aí de dispositivos. Agora, esses dispositivos, eles têm requisitos diferentes dos celulares que nós carregamos hoje em dia, certo? Por exemplo, se a gente pensar num carro, você tem temperatura, você tem vibração. Se você pensar numa vending machine, isso pode estar num lugar isolado, ter baixa manutenção, difícil acesso ao interior das coisas. Um container tem outro tipo de característica. Então, o SIM card é uma tecnologia genial, mas é uma tecnologia dos anos 90 e ela é voltada a celulares. Então, a ideia é o que? É um SIM card que atenda a tudo isso. E como seria um SIM card que atendesse a tudo isso? Ele seria mais resistente, né? Ele seria menor, ele não estaria sujeito a uma manutenção constante ou a trocas, né? Então, a gente precisa de um SIM card específico, que seja soldável, pequeno, e que ele possa ser aprovisionado quando esse elemento ou esse dispositivo esteja no seu local final, ou no caso de um carro, no seu mercado final, né? Vamos imaginar, sei lá,
uma montadora automotiva que fabrica um carro em determinados polos do mundo, sei lá, na Alemanha, no México, a gente recebe carro do México, manda carro para a Argentina. Então, se todos os carros forem conectados, isso deve acontecer, segundo algumas estimativas, até 2025, esses carros sairiam com SIM-card. Então seria interessante que esse SIM-card ele pudesse assumir a subscrição ou assinatura da operadora com a qual ou a montadora ou o usuário prefere, e no seu local de destino, sem o usuário ter que colocar um SIM-card lá que vai pifar em pouco tempo, né? Então, além disso, um SIM-card que fosse remotamente provisionável, ele iria de encontro também ao que os desenvolvedores querem para desenvolver aplicações IoT, né? O que eles buscam são dispositivos que sejam agnósticos do ponto de vista de operadora e que possam ser o mais plug and play possível, né? Isso facilita muito a vida dos desenvolvedores e, consequentemente, o aparecimento de cada vez mais aplicações e dispositivos de IoT. Então, aí é que entra essa especificação Embedded SIM ou eSIM da GSMA, né? E uma outra especificação que chama Remote SIM Provisioning, são duas, na verdade. Então, essas especificações, elas dão conta exatamente disso, de uma arquitetura, tanto de plataformas quanto do próprio SIM-card, que permita que exista um SIM-card baunilha, vamos dizer, que ele pode assumir os diferentes sabores ou possa se transformar em SIM-cards das diferentes redes ao redor do mundo. Essa iniciativa, ela conta com um apoio bastante grande do ecossistema, incluindo os grandes OEMs, né, como o Apple e Samsung até. Por quê? Embora a gente tenha começado a falar disso por conta de M2M e IoT, e é disso que nós estamos falando aqui, vamos seguir falando, é uma iniciativa que tem grande apelo para os dispositivos de uso humano, consumer devices, né? Se a gente pensar num celular moderno, né, o SIM-card mais o leitor, ele tem um tamanho que é superior ao próprio processador de um iPhone, por exemplo, né? Então, esses OEMs, eles buscam alternativas que possam otimizar o espaço dentro dos dispositivos, que é super precioso, super precioso. Então, essa iniciativa é apoiada até mesmo por esses grandes players, né? E aqui a gente tem aqui uma coletânea de press releases e notícias de apoio à iniciativa. Bem, esse programa da GSMA, que é o Embedded SIM e o RSP significa Remote SIM Provisioning, o provisionamento remoto de SIM cards, ele tem três targets, ou três objetivos aqui, né? O primeiro é uma especificação e um SIM card para o mercado IoT, para M2M, né, que são justamente para conectar aquelas coisas que eu estava falando lá atrás, coisas para as quais um SIM card não é exatamente adequado. Estamos falando aqui de carros, de dispositivos de monitoramento remoto de saúde, transporte, companhias de eletricidade, de água, gás, etc. Um segundo step seria uma especificação que atenda SIM cards já para o uso de dispositivos de consumer devices, como a gente chama, mais secundários, como por exemplo um smartwatch, né, um tablet, esse tipo de coisa. E finalmente a especificação que atende os smartphones,
né? Esse escalonamento, esses 3 targets, né, eles existem primeiro pela aplicação. É diferente a gente falar de IoT, falar de acessórios ou dispositivos secundários como um smartwatch e falar de dispositivos primários como um smartphone, né? Então, são aplicações de uso diferentes e a forma de aprovisionamento acaba sendo diferente. Um dispositivo IoT não tem interação humana. Se eu quiser que um SIM card que está dentro de um carro seja da operadora A, eu posso simplesmente dizer que ele deve ser da operadora A e fazer ele assumir esse perfil. Ao passo que um smartphone, um dispositivo, eles exigem interação com o ser humano. No caso do dispositivo secundário, ele vai poder aproveitar a conexão do dispositivo primário. Então, nós temos esses 3 objetivos. A gente está aqui, claro, mais concentrado no primeiro, mas eu achei importante pontuar para mostrar que a especificação, ela não está olhando só isso e ela conta com um suporte que vem muito além do mundo IoT simplesmente. Quem está puxando, né, a adoção dessa especificação é principalmente o mercado automotivo. Aí a gente teve, depois do Mobile World Congress de Barcelona do ano passado, de 2016 na verdade, a gente já teve montadoras anunciando o apoio e o volume dessas montadoras vem aumentando, né? A gente tem GM, Volvo, etc., montadoras bem importantes. E por que isso é importante para eles? Por aqueles pontos que a gente estava comentando ali atrás, né? Então, uma montadora faz monta um carro num determinado país para espalhar pelo globo ou por uma região, e ela não quer ter que se preocupar com coisas tipo proibição de roaming permanente, que é uma coisa que a gente tem no Brasil, né? Então, não dá para uma operadora falar, olha, eu vou fazer um acordo com uma operadora global e mandar para aquele país e pronto. Por exemplo, no caso do Brasil, você tem um roaming permanente, você não pode fazer isso. Você tem que ter uma subscrição local. O mesmo acontece com a Índia, e aí pronto, já estamos falando de bilhões de usuários, não é? Então, isso é muito importante, é muito interessante para a indústria automobilística, que é o motivo pelo qual elas vêm puxando isso daí. Isso daí resolve um monte de problemas. Eu tive, por exemplo, conheci um caso de uma operadora, de uma montadora, não vou citar qual é, ou de qual país ela vem, mas enfim, ela monta carros aqui no Brasil e o módulo de comunicação vem do país de origem. Agora, o módulo de comunicação ele vem com um SIM card lá dentro. Então, o que a montadora tinha que fazer? Pegar SIM cards locais, mandar para o país de origem para eles instalarem dentro do módulo e mandar de volta para cá. Então, quer dizer, isso é um processo logístico bastante complicado. Pontuando mais uma vez o tamanho do suporte a essa iniciativa. Nós temos aí mais de 80 participantes do ecossistema, envolvendo desde fabricantes de chipsets até SIM cards, fabricantes de módulos, dispositivos e assim por diante. Entrando propriamente aqui nas especificações, nós temos aqui o roadmap delas, né? Então, aqui é mais nosso foco, aqui é que está no topo da imagem, que é o que a gente chama de especificação técnica M2M. Tá? Então, hoje, nós temos a especificação na versão 3.1, cujo release aconteceu em meados do ano passado, mais especificamente em junho, e que é uma especificação estável e permite interoperabilidade. Ou seja, uma operadora que disponha de plataformas e de SIM cards que obedeçam essa especificação pode interagir com SIM cards que pertençam a uma outra operadora que também obedeça essas especificações. Né?
Então, essa especificação é estável, está disponível, permite interoperabilidade. Nós vamos ter uma nova versão com otimizações que vai sair agora em junho de 2017. Tá? Do lado do aprovisionamento para consumer devices, nós temos um roadmap que vai colocar uma especificação estável no mercado no final de 2017, final desse ano. Já existe uma especificação que é plenamente utilizável e que é, inclusive, utilizada em alguns dispositivos disponíveis hoje. Então, por exemplo, o Samsung, o smartwatch, o Gear 2, ele vem com o Embedded SIM que segue as especificações de aprovisionamento remoto, né? A Vodafone desenvolveu um processo de aprovisionamento para isso, inclusive foi demonstrado também no Mobile World Congress do ano passado. Então, agora, pedindo licença para mostrar o mínimo de caixinhas possíveis, mas dando uma visão da arquitetura, né? Aqui a gente tem duas arquiteturas similares, mas distintas para o aprovisionamento de M2M e o aprovisionamento de consumer devices. No caso de M2M, nós temos basicamente dois elementos que estão ilustrados na imagem. Um se chama SMDP, o outro se chama SMSR. SMDP quer dizer Subscriber Management, Data Preparation, e SR, Subscriber Management, Secure Router. Então, os papéis dele são o seguinte: o Data Preparation, ele contém os perfis de SIM cards, né? Ou seja, quando um determinado SIM card tem que assumir uma identidade, vamos dizer, um determinado perfil, ele vai assumir um perfil que está armazenado dentro desse Data Preparation e que vai ser feito um download para ele através do SR. Né? Então, enquanto o DP ele armazena as informações, o SR ele provê a conexão segura para o download desse perfil, né? Isso tem critérios de segurança bastante estritos, que podem ser conferidos na especificação, que está aberta a todos, basta ir ao site da GSMA, porque você vai estar trafegando over the air, no final das contas, chaves de rede, coisas desse tipo, né? Então, como seria um processo típico de aprovisionamento e reaprovisionamento de um SIM card? No caso inicial, você teria o Secure Router estabelecendo a conexão com aquele SIM card e o Data Preparation simplesmente fazendo o download. Quando você tem a troca de uma subscrição, que esse é um dos casos, ou talvez o principal caso para a existência dessa especificação, você tem uma operadora A, vamos supor que a operadora A tem acordo com uma grande montadora. E agora esse acordo se encerrou e vai passar para a montadora B, vai para a operadora B, né? Então, após os processos de negócio, né, o DP da operadora que vai receber vai se conectar ao SR da operadora inicial, da operadora de origem, e vai descarregar os comandos para o SIM card, né, e substituir o perfil que está existente. Esse SIM card vai passar a ser da nova operadora. Então, isso em linhas bastante gerais são os elementos que compõem a arquitetura do sistema do aprovisionamento remoto para M2M. No caso da arquitetura de consumer, né, a gente ainda tem um DP com algumas extensões, né, que a gente chama de DP Plus, porém
você tem que ter um elemento local que seja responsável pela interface com o usuário, já que, nesse caso, quem vai disparar essa operação é o próprio usuário. Então a gente tem aí uma interface também especificada, né? Que são esses quadros que estão na imagem, que é o LPA, o LPD e o LUI, né? Que é justamente a interface com o usuário. Então, quer dizer, elas têm um elemento comum, que é o Data Preparation. A ponta ela tem que ser um pouco diferente. É importante mencionar que essas especificações, ou essas arquiteturas, embora elas sejam distintas e estejam contidas em especificações paralelas, elas vão convergir, né, de forma que você tenha uma só especificação que atenda a todos os casos, sejam eles consumer ou seja M2M IoT. E no final das contas as coisas acabam se confundindo, né? Por exemplo, um smartwatch é um dispositivo IoT. Aqui dentro isso daqui seria a arquitetura dentro do SIM-Card, né? A gente pode ver aqui na imagem um bloco verde, né? Esse bloco verde seria o perfil de uma operadora. A gente poderia então ter esses blocos paralelos, né? Você pode ter a coexistência também de perfis diferentes, tá? E aí nessa figura, eu não vou ler, mas ela mostra aí as diferentes interfaces para cada um dos elementos. Aqui eu quis mostrar essa ilustração para deixar claro que diferentes perfis podem coexistir num único SIM-Card. É lógico que isso tem requisitos de espaço, né? Mas então, quando eu estava ilustrando que um SIM-Card vai passar da operadora A para a operadora B, né, não necessariamente ele vai subscrever aquele perfil existente. Ele vai colocar um novo, né, e esse novo vai ser ativado. Então isso simplifica bastante as coisas também. Quer dizer, a partir do momento que você tenha vários perfis dentro de um SIM-Card, você pode fazer a alteração já dispensando aquele processo de download, né? Ele fica mais abreviado. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é que esses SIM-Cards, né, o que garante que eles estejam de acordo com essas especificações é um processo de acreditação e de certificação que é provido pelo próprio GSMA. Então, quer dizer, existem certificados digitais dentro desses SIM-Cards, existem processos de certificação tanto das fábricas, das plantas que produzem os SIM-Cards, quanto da arquitetura, de forma que uma operadora, uma vez que ela tenha que aquele fabricante de SIM-Card e aquele SIM-Card esteja certificado, ela pode comprar com segurança, sabendo que está de acordo com a especificação. O tema é bastante vasto. A gente deu aqui uma boa comprimida para dar uma ideia do objetivo e do que se trata, mas existe no site da GSMA todas as informações sobre o tema disponíveis. Você tem as especificações, tem casos de uso, tem exemplos, os fabricantes, os quais estão certificados, enfim. Tudo que há para saber sobre o tema está disponível no site da GSMA, e eu também fico disponível para qualquer esclarecimento ou questionamento a respeito do tema. Obrigado.